Segmentos, já abordei falando sobre os segmentos aqui, tá? Os segmentos, eles têm várias funções. Uma função, limpar o cilindro, ele vai raspar o cilindro, tirar o carvão, tirar o acúmulo de óleo, não deixar o óleo fritar, porque ele cria borra. O óleo no restante do motor, onde não tem essa limpeza, ele acumula crosta. O aquecimento do óleo, ele cria aquela casca, aquela crosta em todo o interior do motor por conta do aquecimento do óleo, ok? Então o segmento ele serve para raspar o cilindro, para tirar esse acúmulo de borra. O segmento ele serve para retenção de pressão, né, de gases, porque quando acontece a explosão em cima aqui, acontece a explosão, os gases empurram o êmbolo, o pistão para baixo. Então esse segmento serve para essa compressão não vazar para o cárter, tá? E empurrar o pistão fazendo a movimentação do eixo Villebrequin, tá? Esses são os segmentos de compressão em cima, raspagem e retenção de compressão, tá? E o segmento, o último segmento, se chama segmento de óleo. Ele tem segmento de óleo, um exemplo. Ele tem uma fininha, um segmento fininho. Aqui ele tem um segmento de chapa e tem outro segmento embaixo, mas esse segmento é fininho. Então são os raspadores e o lubrificante. Como é que é essa chapa aqui? Ela é assim, ó. E ela vai estar em todo isso aqui, em todo o entorno do pistão. E essas aqui, ela leva uma em cima e uma embaixo, tá? E ele tem furos aqui, ó. Porque o pistão também tem furos. Esse óleo passa por esse furo, cai nessa chapa aqui e vai para o cilindro, fazendo lubrificação do cilindro. Essa é a função do segmento de óleo, ok? Bielas. Bielas é o transmissor da força. Ela é acoplada ao pistão e acoplada ao eixo Villebrequin. Quando acontece a explosão na cabeça do pistão, essa biela ela vai transmitir a força da explosão para o Villebrequin com um colo excêntrico. Ele vai fazer um movimento tipo locomotiva. A locomotiva não faz aquele sistema com as rodas para fazer a tração. O eixo Villebrequin tem o mesmo fundamento, tá? Ele é excêntrico porque a biela capta a força da explosão transmitindo para o eixo Villebrequin, gerando a força mecânica e a rotação do eixo Villebrequin. Mancais fixos. O que são os mancais fixos? É a fixação fixa do motor, central do motor. Como eu te falei, o eixo ele tem partes excêntricas e partes centrais. A parte centrais ela é acoplada no bloco. Então precisa desses mancais fixos para fazer a ancoragem nele no bloco. Ele é ancorado no bloco, por giro ele trabalha com muita rotação e muita força, segurando as explosões do pistão e fazendo o movimento. E no caso do implemento que estiver tocando esse motor, seja na industrial, seja rodoviária, ele vai exercer uma força muito grande em cima dele. Então, normalmente, o eixo Villebrequin, os mancais fixos, eles são mais robustos por conta da pressão que ele sofre, tá? São os mancais fixos. Comando de válvula em alguns motores. Por quê? Tem alguns motores que esse comando de válvula, ele não comanda só a válvula, ele comanda a válvula e comanda o bico. No caso do motor 2 tempos, normalmente ele é bico-bomba, então ele tem um balancinho que também comanda a bomba, fazendo a injeção. Ele é uma bomba injetora e um bico e um carrier que vai regular a quantidade de óleo, no caso da aceleração, para poder fazer o ciclo de admissão, compressão e descarga. Então, esse bico, ele é o que está ligado ao comando, que é o bordeio do bico, por conta
dessa ressalva em alguns motores que ele comanda a válvula e comanda a bomba também. Um exemplo de motor rodoviário, que vai ser o motor mais fácil de você perguntar a um mecânico da antiga aí, é o motor Detroit, normalmente usado em veículos GM. Esse motor Detroit, ele é um motor 2 tempos, tá? E bico bomba, ele não tem bomba injetora. E todo motor desse tipo de motor, né, desse projeto, ele trabalha com blower para poder lavar o cilindro, lavar em termo, né? Ele vai limpar com ar, ele vai injetar o ar para dentro do cilindro, que ele vai expulsar os gases da queima e encher o cilindro de ar limpo para poder acontecer novamente a queima. Porque se ficar o gás carbônico, a queima, o gás da queima dentro do cilindro, a explosão não acontece novamente. Por quê? Nós precisamos do triângulo do fogo. Nós precisamos do oxigênio para acontecer a explosão, a queima. Se não tiver oxigênio, não acontece a queima, tá? O CO2, no caso do combate a incêndio, só para ter uma ideia, o que ele acontece? Ele sequestra, ele elimina o oxigênio e o fogo ele se extingue. Por quê? Não tem oxigênio, quebrou o triângulo do fogo, não tem fogo. Não tem fogo, não tem explosão, ok? Só para efeito de dica, né? E um exemplo fácil para vocês entenderem. Tuchos. Em alguns motores também tem o tucho. O que são os tuchos? Ele trabalha, no caso, quando o motor, vamos lá desenhar novamente. Aqui está o bloco do motor, certo? Aqui está o cabeçote. Aqui o eixo Villebrequin, que é o cárter, certo? Então, em alguns projetos, o comando de válvula ele está aqui, ligado a uma engrenagem ou corrente aqui no eixo Villebrequin, sincronizando a rotação. Então, ele precisa de tuchos. Esses tuchos vão trabalhar em cima do comando com uma vareta de tucho, que ele vai transmitir esse movimento para o balancim, e aqui está a válvula no cabeçote. Aqui está a válvula no cabeçote. Então, essa é a função do tucho. Trabalhar em cima do comando, deslizando, aqui tem um excêntrico, que isso aqui vai subir e descer, certo? Essa vareta de tucho vai transmitir esse movimento para aqui, que é o balancim, que vai abrir e fechar a válvula, fazendo a admissão e a descarga. No caso do motor 4 tempos, para fazer a admissão e descarga. No motor 2 tempos, para fazer só a descarga. A admissão acontece por baixo da camisa. Aqui tem uma entrada de ar. O blower empurra ar para cá, entendeu? O pistão, quando chega aqui embaixo, ele abre uma janela aqui, entra o ar, joga os gases da queima fora pela válvula de descarga. Aí, quando começa o ciclo, ele fecha a válvula, comprime o ar e acontece a explosão. Tá? Eu abordei novamente os assuntos que nós precisamos para você entender a função do tucho. Mas aqui eu já abordei comando de válvula, Villebrequin, sincronismo, já abordei aqui válvula, vareta de tucho. Então a gente precisa abordar os assuntos para poder você entender a função do tucho. Ok? Vamos voltar para lá. Tuchos. Já especifiquei o que é qual a função dos tuchos aqui. Em alguns motores, porque tem motor, vamos lá, tem motor que o comando trabalha aqui. Então, isso aqui não tem, isso aqui não tem, isso aqui não tem. E o trem de engrenagem tem outras engrenagens que leva o movimento direto aqui para o comando, pode ser até por intermédio de correia dentada, corrente de comando, leva esse movimento direto aqui e o balancinho trabalha direto em cima do comando. Então ele elimina esses componentes aqui. Em alguns projetos, isso facilita o motor, fica mais leve para trabalhar, é menos estresse, menos coisa que o eixo Villebrequin tem que alimentar, tem que seguir, ok?